entrevista hoje aqui o candidato à presidência da República pelo PSOL, o Guilherme Boulos. Guilherme, muito obrigado pela sua gentileza em nos conceder essa entrevista. Bom, campanha aí, faltando pouco tempo para as eleições e o Brasil, essa indefinição, também crise econômica, crise política. Você eleito, o que o presidente precisa fazer para tirar o Brasil dessa crise aí, política e também econômica? Quais são as primeiras medidas a serem adotadas? Olha, primeiro dizer que a nossa crise, ela é econômica, ela é política, mas ela também é uma crise ética, é uma crise de destino. O Brasil está à beira do abismo e tem gente querendo dar o próximo passo. O momento é grave e é preciso estabelecer valores fundamentais como a solidariedade, como a generosidade, como fazer política sem ódio e sem intolerância para que a gente consiga sair dessa crise. Agora, para que a gente possa, de verdade, dar oportunidade para o povo brasileiro enfrentar a desigualdade, é preciso ter coragem de enfrentar esse sistema de privilégios. O problema do Brasil não é falta de dinheiro. Quando a gente fala de corte em políticas sociais, de redução salarial, que é o que tem acontecido no Brasil nesse desgoverno do Temer, isso não é por falta de dinheiro. Dinheiro tem, é que ele está mal distribuído e não chega onde tem que chegar. Tem que ter coragem de enfrentar o sistema dos privilegiados. Essa é a nossa proposta. Nós vamos fazer com que os super ricos comecem a pagar imposto no Brasil. Hoje quem paga imposto é trabalhador e classe média. Banqueiro paga muito pouco, grande empresário paga muito pouco. Quem tem mais paga menos, quem tem menos paga mais. Com a gente não. Nós vamos taxar grandes fortunas, taxar grandes heranças, tributar lucro e dividendo, fazer com que os bancos reduzam os seus juros extorsivos com a população brasileira. Nós vamos também enfrentar o chamado Bolsa Banqueiro, que é a farra, mais de 400 bilhões de reais que vai para juro da dívida pública. Isso tem que acabar. Nós vamos também cortar privilégios da cúpula dos poderes. Acho que um dos sintomas mais escandalosos disso foi no mês passado, a gente viu o Temer cortar a bolsa de estudos da CAPES. Estudantes que estavam fazendo iniciação científica e recebendo bolsa para estudar. Essas bolsas foram cortadas porque o governo alegou que não tinha 300 milhões de reais. Na semana seguinte, o Judiciário, através do Supremo Tribunal Federal, aumentou o seu próprio salário, da cúpula de juízes, de 33 mil para 40 mil, porque estavam achando pouco. Isso vai custar 4 bilhões no orçamento. Mais de 10 vezes o que eles disseram que não tinha para pagar a bolsa de estudo. É com essa esculhambação que nós vamos acabar. É esse sistema que nós vamos enfrentar. Com a gente, nós vamos cortar salário de juiz e vamos aumentar o salário mínimo. Com a gente, nós vamos cortar no Bolsa Banqueiro, investir em saúde, educação, moradia popular. Esse é o caminho para fazer com que o Brasil sirva às maiorias. Candidato, as pesquisas a gente tem visto uma dificuldade do candidato Geraldo Alckmin, do PSDB, de decolar. Ele permanece ali na casa dos 6%, 7%. E ontem o presidente nacional democrata, que coordena a campanha de Alckmin, a Semineto, ele declarou justamente isso, que o caminho é taxar os mais ricos. Que é que você acabou de defender, que a Manuela Dávila chegou a defender. Como é que você encara isso? Seria uma estratégia para pegar uma fatia desse eleitorado de vocês aí, dos candidatos de esquerda? O problema é o seguinte, não adianta em eleição querer falar qualquer coisa que é contraditório ao que vai fazer e contraditório ao que já fez. Nós temos que olhar onde cada um estava no verão passado. Né? O Alckmin falando em taxar rico é igual o Meirelles falar em combater banco. É igual o Bolsonaro falar em paz e amor. Ninguém acredita. Não cola. Né? O Alckmin, o ACM Neto, essa turma, representa o projeto de concentração de renda no Brasil. Representa o projeto que só favorece banco, grande empresário. Essa turma não tem nenhuma moral para falar com que rico tem que pagar imposto, porque é tudo que eles não fizeram. Pega o que o Alckmin fez no governo de São Paulo, pega o que o PSDB fez na presidência da República, pega o que o governo do Temer e do PSDB está fazendo agora no Brasil. É o contrário, é sempre botar a conta da crise nas costas do trabalhador. Esse é o projeto deles. Querer agora se maquiar, né, de Robin Hood na véspera de eleição não convence ninguém. Como é que você está avaliando essa polarização que a gente tem visto aí, que está se desenhando entre o Bolsonaro e, do outro lado, o candidato do PT, que é o Fernando Haddad? Veja, nós precisamos estar juntos para enfrentar o atraso, o ódio e o fascismo. Isso é muito importante. Agora, o primeiro turno é um momento em que as pessoas não podem votar nem com ódio
e muito do voto do Bolsonaro é um voto que explora o ódio, nem com medo. Porque às vezes as pessoas, com medo dessa ascensão do atraso, acabam votando não no candidato que acham mais coerente, que concordam mais, mas fazendo o chamado voto útil. Primeiro turno é momento das pessoas votarem naquilo que acreditam. A nossa candidatura é a única que tem coragem de enfrentar o sistema. A nossa candidatura tem a compreensão de que esse sistema político está podre. Nós não vamos governar negociando o direito da população negra, dos jovens negros que estão sendo exterminados nas periferias para ter apoio da bancada da bala. Nós temos lado. Nosso lado é desmilitarizar as polícias. É acabar com essa política de guerra às drogas insana que está matando o jovem negro e deixa o crime organizado de verdade solto. Porque o crime organizado no Brasil não está no barraco de nenhuma favela. Está muito mais perto de Brasília, da Praça dos Três Poderes, do grande poder econômico, do que de qualquer morro e favela desse país. A nossa candidatura é a única que tem coragem de fazer esse enfrentamento. O sistema da morte, o sistema dos privilégios, esse sistema da desigualdade. Por isso, no primeiro turno, é momento das pessoas votarem em quem acreditam. Nem com medo, nem com ódio. Mas nesse cenário de polarização, você não vê que existe um risco também aliado aí a uma rejeição de parte dos setores da política e do eleitorado em relação ao PT migrarem para Bolsonaro com votos de não ao PT e de não... Essa eleição não se decide no primeiro turno. Não tem chance. Essa eleição é uma eleição em 2 turnos. A rejeição ao Bolsonaro também é tremenda, aliás, é maior do que a rejeição ao PT. Né? Então, essa eleição terá segundo turno. Primeiro turno é momento de plantar a semente do futuro. Primeiro turno é momento de fortalecer um projeto que se acredita. Segundo turno é momento de se juntar contra o atraso. Você defendeu o direito de Lula ser candidato, embora ele não tenha conseguido. Gostaria de saber de você, em um eventual segundo turno em que esteja o PT ou o outro candidato, como é que o pessoal pretende se posicionar? Olha, tem 15... que o pessoal não vai também... Tem 15 dias para a eleição. Tem muita água para rolar. Vamos esperar as coisas se afunilar. Nem tá ainda exatamente claro quem é que vai para o segundo turno. Né? Vamos esperar as coisas acontecerem. O que você acha da proposta? Houve nessa semana o Paulo Guedes, que é o coordenador econômico de Bolsonaro, defendendo o retorno da CPMF. O que você achou dessa proposta e também desse atrito que gerou aí com ele também, como candidato, que foi logo na imprensa desmentir que isso aconteceria? É incrível, essa relação do Paulo Guedes com o Bolsonaro é caso de divã. Porque o Bolsonaro diz, quando perguntar de qualquer coisa de economia, se perguntar para o Bolsonaro quanto é a conta do supermercado da sua família, ele vai falar, pergunta para o Paulo Guedes. Ele não consegue responder uma coisa sobre economia. Ele bota na mão do Paulo Guedes. O que ele dá a entender que se ele ganhar a eleição é o Paulo Guedes que vai governar o Brasil. Aí quando o Paulo Guedes fala, ele diz que não concorda. Então ali é um problema de divã, precisa ser tratado com cuidado, em outra ordem. Agora, essa proposta do Paulo Guedes é um absurdo. Ele querer fazer uma alíquota única para imposto de renda significa o seguinte, você que está aqui, o sorveteiro que está vendendo sorvete lá embaixo e o dono do Itaú vai pagar o mesmo imposto. Isso é justo? Isso é absolutamente injusto. Imposto tem que ser progressivo. Quem tem menos tem que pagar menos. Quem tem mais tem que pagar mais. A nossa proposta de uma reforma tributária é, inclusive, aumentar faixas de isenção para os trabalhadores mais pobres e para a própria classe média e ampliar a taxação sobre renda, sobre patrimônio dos mais ricos. O Paulo Guedes não faz isso porque o Paulo Guedes é ligado a banqueiro. O Paulo Guedes é do clubinho. O Paulo Guedes é do mesmo grupo de Zap, que é a turma lá do Bradesco, do Itaú, dos grandes empresários. A gente não. A gente tem coragem de enfrentar essa turma. Embora ele diga que não, você acha que se Bolsonaro fosse eleito, eventualmente fosse eleito, ele seria um candidato do mercado financeiro, a serviço desses banqueiros, como você critica? Mas não tem a menor dúvida. Isso ele já disse, não sou eu que estou dizendo. Ele foi lá nos Estados Unidos pedir a bênção do pessoal de Wall Street, isso antes de começar a campanha. Ele defende o interesse dos bancos, ele defende o interesse do mercado financeiro. O Bolsonaro, no fundo, né, é o mesmo projeto neoliberal, do mercado, com uma roupagem ainda mais perigosa, porque junta isso com violência na política, junta isso com fascismo, junta isso com ataque a liberdades.
Mas do ponto de vista do projeto econômico, Bolsonaro é Temer. Bolsonaro é um dos 50 tons de Temer. Bolsonaro ajudou a aprovar a PEC do teto, a reforma trabalhista. Ele defende o mesmo projeto que o Temer está aplicando no Brasil e que tem a rejeição de 97% da população. Independentemente de quem seja eleito, o que você acha que o próximo presidente vai ter que fazer para poder garantir a governabilidade dele, considerando a instabilidade política que a gente vive, considerando o Congresso que a gente está vendo aí que pode ser eleito, né? O Congresso conservador e... Deixa eu te dizer uma coisa, você sabe, primeiro eu acredito que nós vamos ter renovação, algum grau de renovação no Congresso Nacional, porque nós temos o Congresso mais desmoralizado da história republicana. O PSOL está apresentando nomes importantíssimos. Está apresentando uma chapa fortíssima para disputar o Congresso Nacional, para o Senado Federal, para deputado federal, para os deputados estaduais, e nós acreditamos que a nossa bancada vai se ampliar. Até porque é de conhecimento público que os 6 deputados do PSOL no Congresso Nacional fazem mais barulho do que 60. Porque não tem rabo preso. Isso não é qualquer coisa. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Nós temos que ter coragem de falar o português claro para as pessoas. Nós temos que ter coragem de falar a verdade para o povo brasileiro. Esse sistema político faliu. Esse modelo de governabilidade, de toma lá da cá, de trocar cargo em governo por voto no Congresso Nacional, deu em Cunha, deu em Temer, deu em golpe. Esse sistema deu em descrença da população brasileira com a política. Quem quiser de verdade fazer mudança no Brasil, não vai, em nome da união, em nome da paz, recompor o toma lá da cá e a governabilidade. Porque quem fizer isso vai ficar refém dos piores interesses, vai ficar refém do sistema de privilégios. Alguém acha que governando com a turma do PMDB e do Centrão vai aprovar reforma tributária para rico pagar imposto? Governando com a turma do PMDB e do Centrão vai aprovar revogação da reforma trabalhista e da PEC do teto, que eles próprios aprovaram? Não vai. Ninguém abre mão dos seus privilégios voluntariamente. Por isso nós temos dito de maneira muito clara, governabilidade para a mudança no Brasil é trazer o povo para o jogo. É trazer os maiores interessados para o centro da decisão. É fazer plebiscito, é fazer referendo. O Brasil é muito maior do que a Praça dos Três Poderes. Não pode se governar achando que isso se resume a uma negociação entre presidente da República e presidente do Congresso. Nós vamos mobilizar o povo brasileiro. Qualquer presidente que seja eleito vai ser eleito com 50 ou 60 milhões de votos. Tem que chamar essas pessoas para ajudar a governar. Te pergunto o seguinte, você acha que o Congresso Nacional, com 1 milhão, 2 milhões de pessoas na porta, vai fazer a farra que faz hoje? Se tiver esse povo lá na porta, aprova a taxação de fortuna, aprova uma reforma política, aprova as pautas que o povo quer. Então, ganhar a presidência da República não é ficar dentro de um gabinete no Palácio do Planalto. É também ser líder social e político para trazer o povo para acabar com esse sistema de privilégios. Então você acha que o caminho é trazer o povo em vez de ceder para o Centrão, ceder para o partido A, partido B? Eu acredito que esse é o caminho. Claro, diálogo é fundamental para a política. Nós temos que dialogar com quem for. Agora, dialogar não é negociar princípio no balcão de negócio. Não pode ser. Para nós não é. Nunca foi e não será. Boulos, para a gente encerrar, eu queria que você desse uma mensagem final para os eleitores baianos e, enfim, falasse um pouquinho sobre a sua trajetória aqui no Estado. Obrigado, Guilherme. Olha, gente, quero dizer o seguinte para vocês. A nossa candidatura é a única que apresenta um projeto com coragem de mudar esse país, com coragem de enfrentar o sistema. Aqui na Bahia, ela está representada pelo Marcos Mendes, nosso candidato a governador pelo PSOL. Está representada pelo Fábio Nogueira, nosso candidato ao Senado Federal pelo PSOL. Está representado por uma chapa incrível, forte, com diversidade de candidatos a deputado estadual e a deputado federal. O caminho que nós estamos construindo é o caminho que não tem medo de fazer as mudanças que o Brasil precisa. A gente não é daqueles que vai negociar a reforma agrária, as terras indígenas, para ter apoio de bancada ruralista. Com a gente, não. A gente não é daqueles
que vai negociar o direito das mulheres, o direito da população LGBT para ter apoio de bancada conservadora e fundamentalista. Não. A gente não é daqueles que vai negociar as vidas negras, a pauta da desmilitarização das polícias para ter apoio de bancada da bala. Com a gente, não. Nós não vamos negociar a luta por moradia do sem-teto para ter apoio de empreiteira. A gente tem lado. A gente, nesse rame-rame da política, em que todo mundo parece a mesma coisa, sempre se posicionou. A gente, no verão passado, enquanto muitos estavam com Temer, a gente estava na rua para ajudar a barrar a reforma da Previdência que tirava direito dos trabalhadores. Esse é o caminho. O caminho é da mudança. O caminho é de plantar sementes para o futuro. O caminho é de defender as nossas causas. Primeiro turno é momento de votar no projeto que você acredita. Combatendo o golpe, combatendo o atraso, enfrentando esse retrocesso que querem impor ainda mais ao país, mas tendo lado, não repetindo os erros do passado. Sem estar no mesmo palanque que PMDB, que a turma do Temer. Sem estar no mesmo palanque com quem trai o direito dos trabalhadores. Por isso, digo a você, no dia 7 de outubro, se você é contra o sistema, se você quer mudar o Brasil de verdade, a alternativa é uma só. É chegar lá e apertar 50. 50 neles, de cima a baixo. Obrigado. Obrigado.